Comitê de Combate ao Covid aí, né, passando na cidade de São Gabriel da Cachoeira. Estamos em alerta vermelha, Covid. Não escolhe pessoas, cor, raça, se é rico, pobre. Pastinya ayah anda menyarankan perkarukan karya terserukan isolamento social. E quando a gente fala, né, vem tipo um filme assim de tudo que nós fizemos, né? E na hora a gente nem queria saber se nós era homem ou mulher, né? A gente carregava as cestas básicas. Como que vai ser quando chegar? Todos nós vamos morrer. Eu vou ser uma que vai morrer, né? Eu acho que todos nós passamos por isso, como se diz. No momento que chegou no Amazonas, quanto mais o Covid chegava no nosso estado, nos municípios, a gente ia se desesperando, né? Então, Edneia, eu vou falar um pouco para você, né, aqui, a minha preocupação, a minha aflição, o meu medo, né, do Covid-19, né, essa pandemia que veio no mundo inteiro, assim, trazendo muito susto, né, levando muita gente também. Esse causou muito medo, muita aflição, muita preocupação, muita... dias sem dormir, né? Pensando como será, o que vai ser, o que vai acontecer, porque aqui a gente não tem nada, né? Vamos dizer, né? Nosso hospital é bem precário e pensava assim, né? Como que nós vamos fazer isolamento social? Como que a gente vai guardar uma pessoa doente? Porque a gente vai afastar, porque nós, povos indígenas, quando tem nossa família doente, em vez de a gente afastar, a gente quer ficar bem pertinho, né? Cuidando, dando remédio, dando chá, né? Então, e a gente vê que o Covid, ele trazia essa diferença, né? De como isolar essa pessoa que está doente, ficar distante. Então, quer dizer, assim, será que eu já pensava, né? Será que essa pessoa que vai pegar esse Covid, eu já dizia, né? Vai morrer, porque ninguém vai cuidar, né? Tá proibido nós chegar perto, né? Mas a gente viu que teve muita gente que acabou partindo, acabou nos deixando muitas saudades, né? Até hoje. Falava com a Janete, né? Então, como a maioria falou que ia tirar folga, o próprio chefe, né? O nosso chefe falou assim: quem quiser ficar, fica, quem não quiser também, pensa muito bem, né? Pode ir, né? Então aí eu falei, né, para ele que eu não iria, né? Eu falei, não, eu não vou, mas eu tenho esse objetivo de criar uma campanha, porque eu sei que o dinheiro aqui da federação, ele já vem planejado, né? Ele já vem aonde a gente pode gastar, onde a gente não pode gastar. Eu quero agradecer que vocês possam estar junto com nós, com mulheres indígenas, mulheres do Alto Rio Negro, juntos somos mais fortes. E esse Covid está chegando e a gente não tem recurso, nós não temos dinheiro para fazer nada. E logo a gente pensava, né? Quem vai ser mais infectado vai ser as mulheres artesãs, mulheres indígenas, porque elas já são hoje, assim a gente diz, infectadas pelas outras políticas públicas, né? Com a chegada do Covid vai ficar mais ainda e ficou, né? E aí a gente fez essa campanha, né? Rio Negro Nós Cuidamos. No primeiro momento ele teve esse objetivo, né? De confeccionar máscaras caseiras, de distribuir para as comunidades indígenas, para as mulheres indígenas. Até hoje a campanha está aí com a nova coordenação. A campanha conseguiu fazer muitas atividades para além, né, do que a gente esperava, né? Então a parte da comunicação principalmente foi muito essencial, né, Edneia?
Então acho que foi um trabalho assim muito bonito, né, de comunicar para os nossos parentes todos os casos que vinham acontecendo. Olá a todos, venho novamente aqui, né, através da nossa representatividade, né, da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, né, fazer um informe, né, sobre a situação grave, né, de expansão do Covid-19 aqui no estado do Amazonas. A situação é muito grave e é ainda mais triste porque estamos vendo pessoas morrendo com essa doença. Está muito difícil. O HGU já entrou em colapso total. Isso quer dizer que o único hospital da cidade não tem como receber mais doentes. Pelo menos isso ajudou bastante nosso parente a fazer mais resguardo, mais se cuidar, né? Então, através da campanha, a gente comprou muito tabaco, né? Fez uma comissão de pajés, né? A gente comprou tabaco, comprou breu, né? A gente comprou muita coisa porque pelo dinheiro da federação não tinha como comprar porque não pode comprar esses itens, né? Aí a gente comprou pelo da campanha. O que este homem está fazendo aqui, sem máscara, numa unidade de saúde exclusiva para pacientes com Covid-19? E ainda por cima fumando num ambiente desses? Calma! Ele é um pajé e tem autorização dos médicos para fazer este ritual indígena. Cigarro para defender dor de cabeça. E agora ela está melhor. Já melhorou. Eles se sentem bem em utilizar e eles veem o resultado disso, então a gente mantém. Aí já entra com outras medicações que seriam não indígenas. Mas a gente teve muitos parceiros que ajudaram, né? Inclusive setor da comunicação da FOIR, né? Onde você estava, eu acho que isso foi de suma importância. Não sei como que você relembra, né? Cada notícia que você iria lá dar, principalmente quando vinha alguém a óbito ou quando infectava mais um. Não sei como que foi sua reação, né? De falar para os parentes, olha, já está aqui, né? E já tem gente indo ao óbito, né? E fazer o que agora, né? Então isso acho que não sei como que você reagia cada notícia que você passava para mais de 800 comunidades, né, que a gente atua. Eu fui uma das que dei informação às comunidades na qual não tinha acesso nenhum a nenhuma comunicação. Eles todos estavam ansiosos para chegar 2 horas e ouvir radiofonia. 014, de 26 de abril de 2020, que determina a população de São Gabriel da Cachoeira a utilização de máscaras de proteção, preferencialmente caseiras. Então esse dia para mim foi um dia assim angustiante, triste, dentro de casa, a família toda chorando, eu também agoniada. Eu tinha que chegar naquela rádio, preparar para passar essa informação. Onde eu falei, pessoal, eu quero muita calma de vocês. Eu tenho uma notícia boa para vocês ainda. Aí eu passei umas informações da FOIR, né? Eu tenho uma coisa ruim para nós, viu? Desse jeito. Fala, Edné. Então vocês se preparem. Nós estamos aqui em São Gabriel, já estamos com um caso confirmado de Covid-19. Era aquele, meu Deus, Silêncio. E agora? Era a língua falando em Ngatu aqui, em Tucano. O Covid já se encontra em São Gabriel, já temos uma pessoa infectada. Temos que manter o isolamento, temos que manter os cuidados. Fui orientando, né? Todos eles desesperados, todos. E naquele dia, eu lembro que a gente só falava de Covid. Quando eles perguntavam, né, o que podemos fazer, né? Eu não tinha palavras, né? A única coisa que eu falava, muita fé, benzimento, chá e isolamento. Não venham para São Gabriel. Aqui nós estamos todos isolados. Únicas pessoas que estão saindo em São Gabriel é nós da comunicação da FOIR e profissionais da saúde. O resto da cidade toda está isolada. Por mais que não tivesse casos positivos aqui, o vírus já estaria circulando, porque tinha pessoas irresponsáveis que
e chegaram clandestinamente em nossa cidade. Pepitará Pericarpim. Então, se por aqui vai estar onde aquele carro virou, onde o povo chegava, vem aqui, carro de som, pedindo socorro da gente. Onde tinha pessoas, sabe assim, eu levo comigo até, dá de emocionar, né? Pessoas chamando com uma sacola assim, vocês são do carro de som, eu soube que tal família está passando fome. Leva esse aqui, faça um kit de rancho. E na época nós nem estávamos fazendo campanha para arrecadar rancho, assim, só comunicando. Nessa brincadeira a gente arrecadou cesta básica, só andando no carro de som, onde a gente via a solidariedade das pessoas, né? Onde a gente passava informações, onde tinha um pano branco numa casa. Cara, aquele pano branco está pedindo socorro. Vamos ver o que eles querem. Era um vizinho informando que tinha outro vizinho com Covid passando mal, que familiares tinham ido embora. A gente não entrava, mas a gente comunicava a Secretaria de Saúde. Então o carro de som também não virou só carro de som, virou um carro de informações de levando ajuda, né? Ajuda, acionando polícia, acionando saúde, acionando movimento. Então eu acho que esse, como se diz, foi um momento importante e também para a gente como pessoas foi um momento assim também muito triste, né? Como a gente fala, eu senti que eu não estava preparada na época, mas hoje analisando tudo que a gente passou, tudo que a gente fez, eu falei, meu Deus, eu fui uma heroína. Você foi uma heroína, assim muitos. Eu não fiz parte, não vi ninguém morrer nos meus braços com Covid, não vi ninguém ficar sem respirar. Imagine essas pessoas que passaram anos, meses, vendo um parente nosso pedindo socorro sem poder fazer. Então, eu já me senti heroína. Então, essas pessoas que fizeram isso também, eu acho que foram muito mais heróicas que a gente, né? Então, aqui no Rio Negro, para mim, esse momento do Covid, a comunicação, momento difícil que eu passei, tanto os meus colegas também de trabalho, eu acho que eram os momentos que a gente passava informações, Elisângela, dos nossos parentes que foram infectados, né? Que faleceram. Era eu pegar uma radiofonia e informar eles. Pessoal, tem uma informação, onde eu parava por segundos, engolia o choro para passar informações e dar força para eles. E também o pior momento mesmo foi quando chegou o Covid, aqui em São Gabriel. Onde eu fui uma das primeiras a anunciar para as comunidades onde não tem acesso nenhum de comunicação. Muitas pessoas aí estão se mobilizando aí, pessoas anônimas. Então seja solidário também com seus familiares, com os vizinhos, conhecidos. Faça o ato de solidariedade, doando o que você tem, um pouco que você tem dentro de sua casa. Eu acho que cada mulher fez um banho, fez um chá. Eu via qual era a receita no WhatsApp e ela fazia para sua família, né? E aí perguntava, acho que foi período que a gente descobriu mais pajé, né? Mais benzedores, rezadores. E outra mulher dizia, foi isso que eu fui lá com fulano de tal, ele falou isso, o outro dizia, foi isso. E a gente via também no WhatsApp essas mensagens, né? As receitas que vinha, né? Mastruz, principalmente jambu, né? Que a gente via lá. Então a gente acabava sendo mais multiplicadores das plantas medicinais dentro do nosso território. Para mim, eu vou falar para mim da minha família, Eli, eu creio que seja tu também, 99,9% da minha família se curou da Covid-19 com plantas medicinais e com pajé. Essa planta é remédio Vic de medicina tradicional dos índios. Quando eu fui infectada, durante os trabalhos que a gente estava fazendo, né? Eu praticamente não estava tomando nenhum tipo de remédio, nenhum mesmo. O único remédio que eu tomei foi chá de plantas tradicionais nossas, né? E também não deixava de ir com os pajés.
Eu acho que quando eu falo isso, eu confirmo porque eu me curei com Covid-19 com essas plantas medicinais. Quando eu fui infectada a segunda vez, aí que eu fui tomar remédio dos brancos, né? Cada luta, né, nossa, valeu a pena, né? Valeu até hoje. Acho que nós, como você falou no início, né, hoje nós estamos essa prova viva de dizer para o mundo, né, que nós fomos capazes de fazer essa ajuda, né, durante que precisou, né? Então a gente passou por uma pandemia, estamos passando ainda por essa pandemia que levou muitas vidas dessa humanidade e também dos nossos parentes, principalmente as pessoas nossas, assim como povos indígenas, que são nossas bibliotecas vivas, né? A gente lembra com muita dor, com muita tristeza, porque aquela pessoa que foi a óbito pelo Covid é a pessoa que sabia desenhar, sabia cantar, sabia benzer, sabia das plantas, sabia da plantação da roça. Então, com essas pessoas idosas, quando vão embora, a gente sente que a gente perdeu um grande cesto nosso, né, dentro do Rio Negro. Então, não só uma, não só duas, mas as quase 50 e pouco pessoas que foram daqui, com certeza foram cestas muito importantes dentro do nosso território, né, dentro do nosso município. Arapaço na luta, viu? Sempre. Baré na luta, sempre. Por 23 povos indígenas. Por 16 línguas faladas. Amazonas, nossa floresta sempre em pé. São Gabriel da Cachoeira, a capital mais indígena do Brasil. Maria,